Fala galera, tudo bom? Hoje eu vou falar do livro Who, que traduzindo significa quem, e é um livro basicamente sobre a arte de contratar pessoas. E eu diria que tem dois argumentos principais nesse livro, dois que são muitas vezes senso comum, mas que são muito. A maior parte do erro das empresas é no feijão com arroz, de acordo com o livro. Então, qual que é o primeiro ponto? O primeiro ponto que ele fala é que a maioria das empresas fazem o que ele chama de contratação voodoo, que é fazer uma entrevista sem nenhum tipo de guia. Basicamente, a pessoa vai lá, faz várias perguntas aleatórias, tipo, qual é a sua maior fraqueza? O que você é ruim? Quais as suas fortalezas? Essas são perguntas vagas e ruins. E por que as pessoas fazem esse tipo de pergunta de acordo com o autor? Porque elas acham que sabem ler bem as pessoas. E a principal lição do livro é que as pessoas, não só desse livro, mas tem um outro livro do Prêmio Nobel, que em inglês Thinking Fast and Slow, Pensando Rápido e Devagar. Tem em português esse livro. Que é o Kenneth, que ele é Prêmio Nobel da Economia. O primeiro capítulo do livro ele fala: os seres humanos são completamente incompetentes em selecionar outras pessoas. E quem acha que é bom, na verdade, são os piores. Então, o que é que ele fala nesse livro? Exatamente isso. Se você não tem um sistema claro com quais as perguntas, o que é que você vai falar, e cada pergunta tem um porquê, você não ter parado para pensar em como selecionar pessoas, você na verdade está fazendo essa contratação voodoo. E o custo de contratar mal é altíssimo, de acordo com o autor. Por exemplo, vamos supor que ele dá em termos de nos Estados Unidos, né? Mas fala assim, vamos supor que você vai pagar alguém 10 mil reais. O custo de você fazer uma contratação ruim, considerando que a pessoa vai ficar um ano e meio, até você descobrir que a pessoa não é boa para o trabalho, ela vai tomar várias decisões ruins. O custo de você fazer uma contratação ruim é altíssimo. Então as pessoas põem pouco valor nesse aspecto, porque não é algo que a pessoa é treinada. Normalmente a pessoa é treinada em vendas, ou em programação, ou em engenharia, ou a advocacia, mas então ela prefere fazer isso do que contratar, mas na verdade a habilidade de contratar, de acordo com o autor e vários CEOs que ele entrevistou para fazer o livro, é o principal trabalho de um líder de uma empresa. É você contratar e treinar outras pessoas. E o segundo aspecto que ele fala, então, o primeiro aspecto, o argumento principal é essa contratação voodoo. O segundo aspecto é a contratação pontual. Então, a maioria das empresas precisam de alguém e fazem uma contratação pontual quando precisam. Não tem um sistema de achar pessoas boas. Então, é muito parecido com vendas. Quando você vai atrás de cliente, você precisa atrair leads, né? Que fala basicamente o e-mail, o contato da pessoa. Você precisa filtrar esses leads. Você tem um fluxo constante de pessoas interessadas que vão sistematicamente entrando no seu funil de vendas até você fechar. Mas a maioria das empresas não tem isso para contratação, é algo pontual. Não tem um sistema para sempre estar atraindo pessoas boas. E o que acontece é que você sempre atrai pessoas médias, ele chama de pessoas A, B e C. Você está sempre atraindo pessoas B e C, pessoas que não engatam, são mais ou menos, não vão se adaptar à sua empresa e não vão se dar bem. Esses são os argumentos principais. Então, como não fazer a contratação voodoo? Que é essa contratação com perguntas toscas. Todo mundo já passou por isso. Eu acredito que a melhor forma de você aprender algo é copiar pessoas que fazem algo bem. E se você for ver as maiores empresas do mundo, o Google, o Facebook, a Amazon,
aqui no Brasil, a Ambev, esses programas de trainees grandes, eles têm algumas coisas em comum. E não é coincidência, é porque existem estudos por trás do que eles fazem. Então, o que todas essas empresas fazem? E você pode aplicar em qualquer empresa grande, pequena, de qualquer tamanho. A melhor forma de você predizer, existe? Olha só. A melhor forma de eu já não estou me incluindo nesse primeiro ponto, depois dessa discussão de prever, predizer. Mas a principal fator de você saber se alguém vai se destacar ou não em um trabalho é a capacidade cognitiva da pessoa. Isso não é politicamente correto, mas principalmente na economia atual, onde a pessoa tem que aprender muita coisa sozinha, e quanto mais complexo o trabalho, mais isso é verdadeiro. A capacidade intelectual da pessoa é extremamente importante. E isso é algo que não pode ser treinado. É algo genético. Existem pessoas com uma capacidade maior, basta ver uma entrevista de 10 minutos com o Bill Gates, você vai ver que ele é uma pessoa muito acima de você e todo mundo que você conhece. E é algo que você consegue avaliar. E como é que essas empresas fazem? Elas dão provas que avaliam o básico de a sua capacidade de interpretação de texto e o básico de lógica matemática. Quer dizer que uma pessoa que for mal nessa prova não é inteligente? Não, mas quer dizer que quem vai bem já passou um filtro. Então, é fácil. Você pega questões de interpretação de texto na internet e de matemática básica, e esse é o seu primeiro filtro. E é algo objetivo. É algo que não é a sua intuição, é algo que você consegue avaliar. Então, quase todas essas empresas, a primeira fase sempre é a interpretação de texto, ou a pessoa vai avaliar o seu vocabulário, sua forma de se expressar, e muitas vezes uma prova básica de matemática para saber se você sabe pensar logicamente. Já previne bastante você fazer essa contratação voodoo. Outro aspecto de você contratar bem é o que essas empresas fazem, principalmente na área de TI, a pessoa vai vender, faz uma prova de vendas, faz a pessoa fazer uma apresentação sobre o produto. A pessoa vai trabalhar com TI, faz uma prova de TI. A pessoa vai trabalhar com direito, faz uma prova de direito. Então, você fazer uma prova sobre o que a pessoa vai trabalhar, você já consegue avaliar mais ou menos o que ela vai fazer e documentar isso, não ser algo aleatório. Você ter um script na hora de entrevistar. Todas essas empresas, elas não fazem a contratação de maneira voodoo, elas têm um sistema. É tudo documentado, claro, cada passo, cada pergunta, como vai ser avaliado as pessoas, o que é o padrão mínimo que a pessoa vai ter que ter para passar. Então, são lições aí que a gente pode fazer. Uma coisa que não foi falado no livro, mas eu acho que é uma dica interessante nos dias de hoje, é que as pessoas pensam muito em contratar como sempre foi feito antigamente, que é aquele negócio de contratar 5 vezes por semana, das 9 às 5, das 8 às 5. Como é feito contratação hoje em dia, você nem conhece a pessoa e você pede para ela se mudar para sua casa na semana que vem. Como que é um namoro? Você sai uma vez, sai outra vez, aí passa mais tempo junto, vê se a pessoa é confiável, se você gosta dela. Então, hoje em dia, com tecnologia, com freelancer, com vários freelancers, você não precisa contratar a pessoa logo de cara. Você pode contratar alguém pela internet ou por um serviço terceirizado. Você vê se a pessoa entrega bem o primeiro trabalho, se a pessoa entrega bem, você dá mais responsabilidade. E cada vez mais você vai integrando a pessoa mais ao seu negócio,
até que finalmente você tem plena confiança na pessoa e aí você contrata. Então hoje em dia, com um freelancer, você pode evitar toda essa dor de cabeça que eu falei, basicamente. Você pode usar serviços até de pessoas fora do Brasil, que fazem um serviço excelente, e aí você contrata a pessoa por trabalho. E se a pessoa não entregar, tchau. Então evita muito dessa dor de cabeça de ter que achar alguém. Mas para empresas maiores eu entendo que você precisa sim ter esse tipo de funcionários que ficam o dia inteiro. Mas sempre considera essa possibilidade do freelancer e aos poucos trazendo a pessoa para dentro da empresa ao invés de ser algo que a pessoa já vem e fica 100%. Outra coisa importante é você avaliar o portfólio da pessoa, principalmente em algumas áreas de tecnologia, como TI, designers, que mais? Marketing digital. Pede para a pessoa o que ela fez no passado, os sites que ela fez no passado, os aplicativos que ela fez no passado, os designs que ela fez no passado. Se a pessoa for escrever para sua empresa o que ela já escreveu, se ela escreve bem. Então, portfólio você já consegue avaliar se a qualidade do trabalho da pessoa vai ser bem feita. E vale muito mais do que diplomas. O diploma hoje em dia vale absolutamente zero. Se você estudou numa universidade fodona, existem muitas pessoas que nem diploma têm e fazem um trabalho excelente. Agora o portfólio não. Você é que nem pensa, você vai contratar um eletricista para arrumar a sua casa. Você quer um eletricista formado em Harvard, que você é o primeiro trabalho dele, é o cara que não tem diploma e já fez 100 concertos exatamente do jeito que você quer. Você quer a pessoa que tem experiência, que já fez algo relacionado ao que você quer. Então, o portfólio hoje está cada vez mais substituindo o diploma. Voltando agora à questão da contratação pontual que eu falei no começo, né? Você tem a contratação pontual, que é assim, quando você precisa de alguém, você vai lá, busca no LinkedIn e pronto. O que ele fala nesse livro é você criar uma política de recomendação. A melhor forma de você contratar, de acordo com o livro, e ele dá várias estatísticas, é legal dar uma olhada. Mas a principal forma de contratar é você pedir recomendação de pessoas dentro da empresa, principalmente pessoas boas. Por isso que ele fala também que você precisa contratar pessoas boas, que essa pessoa boa, ela traz 10 amigos que são bons também. Normalmente as pessoas boas andam com pessoas boas. Então, outra vez, copia das empresas grandes. O que elas fazem? No Google, por exemplo, se você recomendar alguém, eles te pagam $5.000. Pá! Recomendou alguém, essa pessoa entrou $5.000. Então, faça com que os seus próprios funcionários recrutem pessoas para você do círculo de amizades dela e recompense essas pessoas. E aí você vai estar sempre ter pessoas boas, novas, vindo interessadas em se entrevistarem na sua empresa. Então ele fala que você ter essa política de incentivo à recomendação é extremamente importante para você sempre ter um fluxo de talento para a sua empresa. E talento é o principal aspecto de uma empresa saudável, de acordo com o livro. Finalmente, para terminar, uma coisa importante que ele fala, e aí sim você pode fazer essas perguntas um pouco mais menos objetivas, você pode sim fazer aquelas perguntas sobre fraquezas, mas algo que eles enfatizam muito e tem muita essa cultura nos Estados Unidos é você pedir referências. Então, ao invés de você perguntar assim, olha,
quais são os seus pontos fracos? Pergunta assim, o que seu último chefe falaria que é o seu ponto fraco? Eu só queria deixar claro que a gente vai conferir, vai ligar para a empresa para conferir. Então, nos Estados Unidos tem muita cultura de você ligar para as empresas que a pessoa trabalhou antes de contratar. Inclusive, essa é uma das políticas muito recomendadas pelo livro. Eu não sei aqui no Brasil se é algo legal de se fazer, acredito que deve ser sim. Mas eles falam que é uma forma de você obter mais informações sobre a pessoa. Então você pergunta as fraquezas, mas já deixando claro que você vai avaliar se vai conversar com as pessoas da empresa no passado. Então a pessoa ela tem que falar, porque senão ela vai falar algo que não faz sentido. O chefe anterior vai falar, pô, a pessoa tem defeito XYZ e a pessoa não falou nada na entrevista. Então é o que eles chamam de checar as referências, todas as experiências que a pessoa teve, ligar para saber se a pessoa falou a verdade. E finalmente, para terminar, ele fala que você tem que saber vender a empresa para as pessoas que você contratou. Então não basta só contratar, você tem que mostrar porque a pessoa vai se desenvolver dentro da empresa e você sistematizar isso. Então tem várias formas de você vender. Você pode vender com dinheiro, mas pode vender também com oportunidades dentro da empresa, contatos, aprendizado. Mas é importante você vender, porque na verdade o mercado de trabalho é isso, é um mercado. Então, e pessoas talentosas são raras. Provavelmente ela vai ter outras ofertas. Então você precisa saber vender para o funcionário. Não é algo unilateral. Então é basicamente isso. Resumindo, os dois principais problemas em contratação é essa contratação voodoo, ou seja, sem ser algo estruturado. Como você pode aplicar isso? Dando um teste de capacidade cognitiva, fazendo a pessoa mostrar o portfólio dela ou uma prova técnica sobre se a pessoa entende. Além disso, fazer perguntas mais abertas, mas deixando claro que você vai checar, porque aí a pessoa fica pressionada a falar a verdade, a ser honesta, realmente falar o que ela é boa ou ruim. E em relação a você contratar pontualmente, não ter essa política de contratar pontualmente, ter uma política de você incentivar pessoas dentro da empresa a recomendarem outras pessoas para você sempre ter um fluxo de pessoas boas entrando no negócio. Mas é isso, basicamente é isso. Mas assim, o que é super importante que ele fala é que é muito raro, pessoas boas são raras. Empresas que se destacam são pessoas boas em convencer pessoas raras e boas a entrarem na sua empresa. E para isso você precisa se dedicar e gastar um tempo nisso. Esse é o principal argumento do livro. Fechou? Então espero que tenham gostado. Até o próximo podcast semana que vem. Abraços.